Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Meu canal é Psicologia do Cangaço. Se você quiser acompanhar os meus trabalhos, inscreva-se no canal do YouTube, também tenho no Facebook, e eu estou realizando esse trabalho para estudar nada menos que Virgulino, o rei do cangaço, né? O Virgulino, é uma pessoa que está muito em moda, digamos assim, em moda, porque é muita gente estudando, são muitos escritores publicando livros, filmes, uma série de coisas, e eu analiso o Virgulino, o Lampião Rei do Cangaço, dentro da perspectiva da psicologia e da psicanálise, né? O porquê do Virgulino usar essa indumentária, essa roupa. Vejam só, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, a roupa, né? Digamos assim, coronha. Eu fiz até uma comparação com as pessoas da Tropicália, né? Aqui é famoso, né? E então, o Virgulino também tornou-se famoso por conta dele ter colocado sobre si tantos penduricalhos, o modismo, né? Inclusive estamos nos aproximando do São João, festa junina, e o que mais eu vi na cidade, gente, foi chapéu, né, do Virgulino, que é diferente do chapéu do vaqueiro, tá? É diferente, certo? Apesar desse chapéu tem as estrelas aqui, mas o chapéu do cangaceiro é diferente. Esse aqui é o chapéu das volantes, né? Que era usado por Manuel Neto. Aqui, ó, é uma réplica, né? Lembrando a vocês, gente, que vocês precisam ir em Nazaré do Pico, a terra onde o Virgulino passou parte de sua infância. Parte de sua infância e adolescência, né? Então, é uma matéria que é muito interessante e nos conduz a entender o porquê determinadas coisas, os hábitos, os costumes dos cangaceiros, né? Esse costume que o Virgulino trouxe e deixou e perpetuou a sua forma de ser, de vestir-se, os costumes, os hábitos, que ele era nômade. E ele atraiu muitas pessoas para os grupos. E o Virgulino, ele atraía também muitas pessoas que eram criminosas. Essa atração é normal quando a gente vai observar, porque uma coisa chama a outra. O Virgulino era criminoso e ele atraía criminosos. Inclusive, eu estava observando lugares onde a gente pode perceber que saíram muitos criminosos, como Poço Redondo, né? Poço Redondo fica perto de Angicos. Muita gente, muitos componentes dos grupos lampiônicos eram de Poço Redondo, segundo Alcino Costa, né? Inclusive eu fui lá em Poço Redondo. Macururé também, né? Macururé, Barra do Mendes. Aí nós que estudamos, eu estudo a parte da psicologia, né? Existiu o quê? Esse componente, digamos assim, na mente dessas pessoas existe algum componente, para o crime, é o DNA, é muita coisa para que a gente analise, né? Essa questão de ter saído muita gente, por exemplo, a família do Zé Baiano, que era a família dos Ingrácias, né? Essa família quase toda, gente, ela tinha pessoas com essa questão de serem criminosos. Inclusive, falam que o Antônio de Ingrácias, se não me engano o nome dele era o Antônio, era uma família que o Antônio
quis cortar a língua da mãe. Gente, vejam como essas pessoas são, um nível de psicopatia tão assim, fora, não é fora do padrão, porque eu coloco essas pessoas dentro do campo dos psicopatas, né? Serial killers, baiano, né? E outros que a gente pode citar. Então, para que eu comece mais a mostrar esse meu trabalho, eu vou colocar aqui umas características dessas pessoas psicopatas, né? Por quê? Porque eu estou estudando os elementos que são mais conhecidos dentro do cangaceirismo lampiônico, né? Nem sempre todo criminoso, gente, ele é psicopata, mas na maioria, né, as pessoas têm essas características, principalmente no cangaço, tinha muitos elementos psicopatas, né? Então, vejamos uma das características que eu consegui pegar isso em um trabalho, né, que colocaram lá, porque o termo psicopata, ele é um termo que ele designa pessoas com essas qualidades que eu vou falar aqui, viu, gente? Existem os níveis também. Vamos ver. Charme superficial e boa inteligência. Isso daqui, ó. Desculpa aí. Virgulino, né? Então, é uma das características. Ele tinha esse componente. O Virgulino era uma pessoa que ele se notabilizou pela forma dele se vestir, e ele era uma pessoa que ele gostava de aparecer, e ele, quando chegava, ele demonstrava isso, as pessoas que o conheceram, né? Principalmente já quando o Virgulino ele torna-se mais famoso, né? Sempre foi, mas ele tinha essa questão de arrumar, de usar perfume, mesmo que ele andasse pela caatinga, mas ele gostava de usar algumas coisas, como os perfumes para, digamos assim, para encobrir o mau cheiro que os cangaceiros tinham por passar muito tempo na caatinga, ser nômades. E ele tinha essa característica, ele se enfeitava muito, a gente percebe aqui, né? Depois eu vou falar mais sobre esses símbolos que ele usava, né? Então, o charme superficial e boa inteligência. Agora, essa inteligência é usada para destruir, né? A ausência de delírios e outros sinais de pensamentos. O Virgulino também não era uma pessoa, ele era calado na dele, ele não tinha esse componente de delirar, porque quem delira não vive essa vida que o Virgulino vivia, que era a vida de cangaceiro, e a gente vai continuando aqui. A ausência de nervosismo. O Virgulino também, ele não ficava nervoso com nada, ele podia matar, ele nada sentia, não tinha remorso, nenhuma emoção ele sentia, né? Não confiabilidade. Alguém confiaria em Virgulino? Ninguém, gente. Muita gente diz assim, porque o Virgulino fazia amizade com gente da alta sociedade, principalmente Sergipe. Ele fez contato com pessoas, por exemplo, governador, pessoas, fazendeiros, mas ele não era confiável. Se desse qualquer pessoa que fizesse alguma coisa que o Virgulino não gostasse, ele agia, gente, ele matava sim, né? E, inclusive, o Petros, né? Petros Alcântara, né? Se não me engano é esse o nome. O Petros foi dar confiança para Virgulino e pegou um dinheiro dele para comprar umas fazendas. Virgulino, assim que percebeu que o Petros estava traindo, ele foi e queimou as fazendas. Eu creio que não matou o Petros porque não encontrou, mas se tivesse encontrado, ele teria esquartejado, certo? Tendência a mentir, Virgulino, porque o Virgulino se dizia capitão. Ele não era capitão, mas ele dizia que era capitão. Inclusive, ele usava as estrelas, né? As estrelas, isso daí, no meu entendimento, essas estrelas, elas são, porque o Virgulino queria ser um capitão. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, ó,
Coronel Manuel Neto, a estrela que ele usa, está vendo aqui, ó, inclusive as insígnias que ele usava, né? Então o Virgulino, ele queria ser capitão, ele mentia que era capitão, né? Falta de remorso ou vergonha, também eles não têm remorso, eu já falei isso, né? O comportamento antissocial, aí as pessoas dizem, não, ele fazia amizade, mas o Virgulino, ele não era uma pessoa que ele se adaptasse à sociedade. Por quê? O Virgulino, para ser social, sociabilizar-se, ele precisava primeiro, antes de tudo, ele ter uma família, que é a primeira sociedade que a gente conhece, né, do ser humano, né? Ele não tinha, ele deixou a família lá no Juazeiro, mas ele não constituiu uma família com mulher, com filhos, não. Inclusive, a Maria, que juntou-se a ele, ficou grávida e abortou, dizem que 3 ou 4 vezes, ninguém tem certeza disso, porque eles viviam no meio da caatinga, então ele não teria condição de constituir uma família, jamais, né? Juízo empobrecido e falta de falha em aprender com a experiência. Ele, por exemplo, ele matava, mas ele não aprendia que viver em sociedade, ele precisava ser uma pessoa que respeitasse as leis. Virgulino não respeitava a lei do Estado, não respeitava a lei de ninguém. Ele matava por qualquer coisa, não tinha remorso, né? Egocentrismo patológico, ele também era egoísta, né? Ele era egoísta, né? Ele manobrava com aqueles grupos, né? Muito embora os grupos nem todos o acompanhassem. Por quê? Porque quando ele via que ia perder o controle dos grupos, ele separava para não perder, digamos, a coroa que ele queria ter de rei, né? Pobreza generalizada em termos de relações afetivas. O Virgulino jamais teria afeto, afeição por qualquer pessoa, né? Isso é uma coisa que é impossível para um psicopata, né? Perda específica de insight, né? Falta de reciprocidade nas relações interpessoais. Também ele não, muito embora ele pegasse aqueles grupos, tivesse, digamos assim, ele comandando, mas ele não tinha essa relação com as pessoas dos grupos, muito embora as pessoas queiram dizer que o Virgulino, o Lampião, era uma pessoa boa, que a Ave Maria, era, como a Cila disse, era um pai para nós, ela, a Dadá, depois eu falo sobre a Dadá, certo? Comportamento fantasioso e não convidativo pela influência de álcool e às vezes sem tal influência. Ele mesmo que ele bebesse, como dizem que ele bebia, alguém quer fantasiar muito e diz que o Virgulino tomava o uísque, como é o White House, né? Que eu acho impossível, porque como era que ele ia encontrar esses uísques, né? Ele podia encontrar cachaça, licor, alguma coisa assim, mas o uísque, o White House, em plena Caatinga, não é muito uma coisa que a gente possa acreditar nisso não, viu, gente? É uma coisa que é mais, as pessoas gostam muito de fantasiar a história, né? A ameaça de suicídio raramente levada a cabo, ele pode até, digamos, que o Virgulino ninguém tem certeza, nem nunca viu, nem tem notícia que ele tenha ameaçado matar-se, alguma coisa, mas eles não fazem isso, não é muito, eles não dão cabo a isso não, ainda que eles pensem em, digamos assim, que eles estejam numa situação difícil, eles fazem tudo para se livrar daquela situação e jogar, né, contra o outro, digamos assim, que a pessoa agrida, ele vai agredir também, e se acaso ele escapar, ele diz que não foi ele, essa coisa que eles mentem muito, né? A vida sexual é impessoal, trivial e pobremente integrada. Então, a vida sexual do Virgulino, né, provavelmente, ele tinha essa característica, né? Ele não gostava, não era
afeito às mulheres, muito embora ele tenha permitido que a Maria Déia, a Maria Oliveira, depois Maria Bonita tenha entrado no cangaço, mas ele não permitiu que a Maria entrasse para o cangaço por afeto, por amor, mas porque ela quis ir, ele aceitou também por conta de uns bordados, que esses bordados que ela fez eram fetiche para Lampião. Eu já falei isso no outro vídeo, o Virgulino gostava dos bordados, das rendas, Mulher Rendeira ele cantou para a avó dele, eu já falei sobre isso também. Ele não fez isso para Maria Bonita, Maria dele, não fez, ele compôs isso para a mulher. Aí eu falei sobre o Édipo, né? Sobre a paixão que ele pode ter nutrido pela avó, né? Porque a avó foi quem o criou, então era a mãe substituta, e eu vou falar que o Virgulino apaixona-se, né, na fase edipiana, pela avó, que era a mãe que ele conhecia, e com isso ele vai depois mostrar esse lado, né, que ele tinha do afeto pela mãe adotiva, né? E o complexo lampiônico, né? Que eu já falei no outro vídeo, né? Falta em seguir um plano de vida, gente. O Virgulino não tinha plano de vida nenhum. Qual era o plano de vida que o Virgulino poderia ter? Uma pessoa que, desde a sua mais tenra idade, desde sua infância, o Virgulino já denotava que ele tinha características psicopáticas, ele já enganava as pessoas, já mentia, já roubava, maltratava os animais, cortava os rabinhos dos cabritos, das criações dos animaizinhos, ele cegava os animais, ele derrubava a cerca das pessoas que ele ali onde ele vivia, principalmente do Saturnino, né? Ele fazia isso, ele deixava, ele roubava, e outra coisa, ele quando pegava os animais, né, ele tirava o couro dos cabritos, das ovelhas, dos bodes, né, que tem muito bode lá no sertão, né? Então, gente, ele matava, tirava o couro, escondia, enterrava, né? Então ele tinha essas coisas, ele tinha já os instintos, ele já demonstrava crueldade desde pequeno. Eu tenho, se eu encontrar aqui, eu vou mostrar 2 livros aqui, que são, que até eu já falei, esses 2 livros aqui, gente, que é de José Alves Sobrinho e Antônio Neto. Esse livro daqui é de um sobrinho de José Alves, de um sobrinho de José Saturnino, desculpe aí, que José Alves era sobrinho de José Saturnino. Conheceu o José Saturnino, que era amigo de infância do Virgulino. O José Saturnino já teve rivalidade com o Lampião, com o Virgulino, porque o Virgulino, ele era invejoso, ele era ambicioso, ele sempre queria as coisas dos outros, desde pequeno. Aqui tem um livro também de Belícia, Isabel Belícia Ferraz também, que pessoas que lá daquela região do Pajeú, da região das Pedreiras, da região de Nazaré do Pico, aqui, ó, Isabel Belícia. Esse livro é esgotado, não tem mais não. Mas esse livro daqui, ele já fala nessas qualidades que o Virgulino tinha desde pequeno, de brigar, de derrubar os animais. Ele amansava os animais, né? Mais brabos. O pessoal já conhecia os Ferreira, principalmente o Virgulino. Eles, no dia de noite de lua, o Virgulino ia para lá em Nazaré do Pico, eles iam amansar os animais, eles eram almocreves, a família Ferreira era de almocreves, mas o Virgulino sempre foi um que desencabeçava os outros irmãos, levou todos os irmãos para o cangaço, exceto um, o resto ele levou todinho, todos eles. A família sofreu por conta do Virgulino. Então, gente, o psicopata,
ele hoje se estuda muito mais com mais profundidade e é permitido que hoje se façam testes, né? E observe que o sistema límbico do psicopata não funciona. Eles são 100% razão, 0% emoção, eles não gostam de ninguém. Eles são incapazes de ver uma pessoa chorando, de ver uma pessoa sofrendo, e eles sentirem o sentimento de dor, compaixão por qualquer pessoa. Portanto, o Virgulino foi esse cangaceiro, entrou para a história. Se hoje fossem estudar, se fosse hoje, estudava-se de uma forma diferente o Virgulino, porque o Virgulino, ele era um psicopata tipo serial killer. Agora, dentro do cangaço haviam outros psicopatas da mesma, com a mesma, digamos assim, nível, o mesmo nível do Virgulino. Isso eu vou falar para vocês, né? Provavelmente o Juriti, o Jararaca, o Zé Baiano. Gente, o Zé Baiano esmagou a cabeça da mulher, porque a mulher não queria, né? Gente, com paulada, deixou a mulher pendurada numa árvore. No outro dia, matou a mulher paulada, a Lídia, se não me engano, o nome dela era Lídia. Então, gente, é assim que nós temos que estudar, quer dizer, a minha parte, né? Estudar o cangaço dentro dessa perspectiva do comportamento do Virgulino e ver por que o Virgulino matava e nunca saciava, nunca satisfazia os instintos dele, que eram de matar. Vou fazer mais outros vídeos para mostrar mais alguma coisa sobre o Virgulino. Se, por exemplo, se existe algum componente genético nisso, se é inato, se é adquirido, isso daí tem estudos hoje que se demonstra dentro da psiquiatria, que são médicos, né, que fazem esses estudos, esses exames, para ver tipos de comportamento. Por sinal, vou somente dizer aqui que aqui no Brasil temos, por exemplo, Bandido da Luz Vermelha, Susana Ristoff, o sequestrador de Eloá Cristina, que todo mundo viu na TV, saiu, né? Bruno Jogador, que matou Elisa Samúdio, o casal Nardoni e outras pessoas, e eu vou incluir como o tipo mais conhecido, que é o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço. Essa é a minha maneira de estudar. Não esqueça de ir em Nazaré do Pico. Vamos ter festa em Nazaré do Pico. Agora, no mês de julho, se Deus quiser, teremos muita festa. E dia 1 de agosto é o dia dos soldados volantes do Brasil. Gente, isso daqui é eu já mostrei, isso daqui é o Manuel Neto, né? O Virgulino, era a única pessoa que o Virgulino temia, era o Manuel Neto. Quando o Manuel Neto aparecia, ele perguntava de onde é essa força. É de Nazaré, o Lampião corria. Estão lá em Nazaré do Pico, ok? Esperamos por vocês lá.